Então vamos lá. Comece. Esse caos aconteceu aqui na Baixada Santista. Aconteceu aqui. Foi enviado por um assustado. Foi enviado por um assustado. Ele pediu anonimato época. Ele pediu um anonimato. Então nós vamos continuar com o anonimato. Tanto do lugar quanto do seu nome. Vamos lá. Começando o caos, ele contando esse caos aqui para mim, para nós. Ele conta que trabalhou alguns anos no hospital veterinário da região. Um lugar que, segundo ele, tinha momentos bem tenebrosos. O título do caos: O Solo Amaldiçoado. A trágica história por trás do terreno assombrado. Muito bom esse caos, adorei. Na época, um caos que também fiz bastante like aí para nós. Ele começa a contar assim: assim que comecei a trabalhar lá, os funcionários antigos já alertaram, para ver que o lugar já era brabo, já alertaram sobre a atmosfera mal assombrada e a energia negativa que pairava sobre o local. Fiquei apreensivo e passei a ouvir histórias de colegas que durante os plantões noturnos presenciaram acontecimentos estranhos. Alguns relataram ter visto aparições e fantasmas, ficando tão assustados que abandonaram seus turnos imediatamente. Brabo, hein, gente? Olha o Denis aí, ó. A gente está comentando alguma coisa aí. Meninas, o meu caso. Ai, Denis. A pessoa oculta. A pessoa que pediu anonimato. A pessoa que pediu anonimato. Eu entendo o Denis, né? É lá em 2020. Isso daí foi, né, que ele mandou esse caos pra gente. Foi lá em 2020. É o nosso Denis aqui do... Então, quem teve essa experiência que eu vou contar aqui é o nosso queridão Denis. Aqui ele fala. Só o nome do hospital veterinário. Isso. Fica em off, mas o veterinário era eu. Aê, Denis! É isso aí, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Toma. Então, eu sou sensitivo. É que o Denis nessa época ainda era meio timidozinho, sabe? Tava chegando. Tava chegando. Eu sou sensitivo e estou acostumado a ver espíritos. Na hora ele matou, quero e até a se comunicar com eles. No entanto, uma experiência em particular mexeu comigo. Eu estava trabalhando em um dia com um colega de trabalho e decidimos explorar o hospital durante o turno da noite. Fomos para o segundo andar e fechamos todas as janelas e portas dos consultórios e salas. Em seguida, subimos para o terceiro andar. Foi quando algo inesperado aconteceu. O elevador começou a funcionar sozinho, subindo e descendo, mesmo sem ninguém dentro. Essa situação não era novidade para ninguém, mas naquele dia o elevador não parava de se mover. Nossa, que assustador. Ficamos apreensivos. Quando começamos a ouvir portas e janelas batendo no segundo andar, preocupados, descemos correndo, pensando que alguém poderia ter entrado lá e estaria mexendo nas coisas. Porém, ao chegar e nos depararmos com as janelas abrindo e fechando por si mesmas e as portas fazendo o mesmo... O negócio era brabo. Parecia haver algo impedindo que nós fechássemos a janela, como se fosse um invisível estivesse agindo contra nós. Nesse momento vimos algo assustador. Um homem alto, vestido de preto e com um chapéu preto, passando próximo a eles. Conforme ele se aproximava das janelas e portas, elas começavam a bater com intensidade. Senti medo, mas sendo sensitivo, quando meu amigo disse também ter visto a figura com uma capa preta. Andréia, fugimos para o terceiro andar.
aonde permanecemos, senti uma energia muito pesada e ruim desde o momento em que subimos para fechar as janelas e portas. Era a primeira vez que eu sentia a energia daquele lugar tão carregada e desagradável. Depois do meu turno, saí do plantão e fui para casa com muito medo. Fiquei assombrado com o que aconteceu. No dia seguinte, voltei e encontrei meu amigo que presenciou tudo comigo, saindo do plantão. Ele me contou que nessa noite ele foi descansar no quarto específico para isso, e foi lá que ele viu uma menina loira, vestida com um vestido branco, que apareceu para ele e disse que precisávamos sair dali, pois era um lugar muito ruim. Ela mencionou que havia coisas maléficas ali e que o pai dela iria nos matar, pois ele era extremamente cruel. Só que dessa vez era a minha vez de passar a noite de plantão sozinha, pelo amor de Deus. Eu estava ali durante o trabalho, quando em um determinado momento, peguei 3 cachorrinhos que estavam ali. Eles estavam se recuperando de cirurgia, mas já estavam bem. Decidi levá-los comigo para fechar as janelas e portas do segundo andar. Medo, hein? Levou os cachorrinhos. É, Deus. Médium também tem medo. Do segundo andar. Quando os coloquei no chão, os cachorros começaram a olhar fixamente para um lugar específico na sala, provavelmente em direção às janelas, e começaram a latir ferozmente. Depois eles recuaram com medo, como se estivessem sendo atacados por algo invisível. Naquele momento entrei em pânico e peguei os cachorrinhos no colo, correndo para o 3º andar pela escadaria. Tranquei-me no quarto de descanso e fiquei lá, ainda abalado, esperando que o susto passasse. Foi assustador, precisava me acalmar. Então o medo passou e saí. Mas quando saí, a entidade maligna já estava agindo. Vi uma menininha, aparentando ter uns 5 anos, com um vestidinho branco. A menina era loira e veio até mim dizendo que nós precisávamos sair dali. Eu, que já havia enfrentado espíritos antes, não tinha medo. Questionei por que eles precisariam sair. A menina respondeu que o seu pai era muito mau e iria matá-los. Fiquei intrigado e perguntei por que o pai dela faria isso. A menina explicou que aquele lugar estava cheio de energias negativas e energias ruins. Então eu me lembrei dos relatos dos funcionários do antigo hospital. A maioria deles saía com sequelas após trabalhar lá. Nossa! A menina alertou que se eles não saíssem dali, também teriam sequelas. Compreendi que o motivo pelo qual meus amigos falavam sobre os problemas espirituais e psicológicos que enfrentaram após trabalhar lá. A menina reforçou que a energia negativa do lugar era intensa e que não era um local bom. Depois disso, a menina desapareceu. Começou a notar que depois que vi a menina, passei a sofrer de depressão. Associei a minha condição àquele ambiente negativo e maligno presente no lugar. Apesar disso, eu continuei minha vida normal trabalhando no hospital. Os dias se passaram e durante um dia de atendimento, uma senhorinha chegou com o seu animal de estimação para ser atendido. Ela perguntou se eu acreditava em espíritos e respondi que sim. Já havia visto e conversado com eles. Então a senhorinha revelou que estava vendo uma menininha, com cerca de 15 anos, que ela pediu para saírem dali, pois corria um risco de morte. Fiquei surpreso, pois não havia mencionado nada sobre a menininha para aquela mulher. Ela explicou que era médium e estava vendo a menininha exatamente como ela era. A senhorinha contou que naquele lugar havia uma casa no passado,
por volta de 1951, onde morava uma família composta por um homem, uma mulher e uma filhinha. Esse homem praticava magia negra, inclusive de natureza satânica, causando mal a muitas pessoas. A filhinha confirmou que o pai era malvado e causou muito mal a diversas pessoas. A senhorinha explicou que o homem matou a mulher e a filhinha de 5 anos. A senhorinha devia ser um médium mais evoluído que o Denis na época. Né? E eu acho que ela acho que já conhecia a história do lugar, né? Também. A senhorinha explicou que o homem matou a mulher e a filhinha de 5 anos antes de se suicidar. Após a tragédia, tentaram vender a casa, mas ninguém queria morar ali. Eventualmente, a casa foi demolida e o terreno deu lugar a um prédio do hospital atual. Então percebi que a menininha que vi estava relacionada àquela história e deduzi que a entidade maligna do homem continuava presente ali. E pior, ela estava causando muito mal às pessoas que trabalhavam no hospital, chegando até possuí-las e causando transtornos até que elas voltassem ao normal. Diante de tudo o que a senhorinha revelou, cheguei à conclusão que o local era amaldiçoado. Acredito que o terreno tenha sido utilizado para enterrar coisas terríveis relacionadas às maldades cometidas pelo homem. O solo estava amaldiçoado, aprisionando espíritos malignos. Já saí de lá há algum tempo, mas meus amigos que continuam trabalhando no hospital relatam que as mesmas experiências assustadoras ainda acontecem. As aparições e o sentimento de opressão persistiam. Nossa, brabo, né, gente? A história do Denis, muito boa, hein? Esse caso quem enviou para nós foi o Denis. Quem viveu. E quem viveu, né? Em 2020 foi quando ele mandou. Foi 2020? Sim, 2020 quando ele mandou esse caso pra gente. Ele tava, né, gatinhando aqui no nosso canal. Agora aí, ó. Tá aqui, firme e forte, com a gente aqui. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu acho que foi na live passada que eu comentei com vocês, que aí fala assim, o local quando é mal assombrado, não sei o quê, tem que né, demolir a casa, tem que reformar o lugar, tem que reformar, não deixar nada como era antes, se era uma casa antiga, tem que demolir a casa, fazer uma casa nova. Mas, gente, eu acho que tem, que nem o Denis escreveu aqui, tem lugar que o solo é amaldiçoado, porque você pode fazer o que for ali, que aquele lugar ali sempre vão sentir e vai acontecer coisas naquele lugar. Muito bom, esse é um dos melhores que já teve, hein? É, muito bom esse caos aí. E a Sandra Mello já escreveu. Aqui a Sandra, me lembro desse relato, muito bom. Muito bom mesmo. Sim. A Luciana De Rossi chegou. Boa noite. Boa noite, minha querida. E a Vera, Denis, sou ao contrário de você. Cheguei na live sem vergonha, no bom sentido. A Vera já chegou chegando. A Luciana De Rossi, aqui tem uma lenda chamada O Homem. O Homem DK? Eu acho que é de capa preta. Né? De capa preta. Ela escreveu embaixo, ó. O Homem do Chapéu Preto. Do Chapéu Preto. O Homem do Chapéu Aqui tem Preto. o caso chamado O Homem do Chapéu. Sim, eu adoro esses causos assim. E aí ela tem uma clínica. Veterinária. Tem uma clínica veterinária no meu bairro que dizem ser mal assombrada, pois morreram várias pessoas no local quando era uma casa. Nossa! Parecido também. Parecido. Que é bem coincidência, não? Sim, parecido. O Denis, na época, eu não conhecia nem a metade dos guias espirituais que tenho hoje. Se fosse hoje, o pai dessa menina
Ia ver, Cacá, ia tomar-lhe uma surra. Por isso que eu falei, a senhorinha devia ser bem mais evoluída do que o Denis, tanto que tudo ela... uma questão de experiência. Aí eu tava dando risada. Denis, que coragem. Que coragem, viu? O Denis. A senhorinha nasceu naquele bairro, por isso ela me falou aquilo. Ela sabia, né? Parece que ela chegou a pegar aquela família ali naquele lugar ali. E você ficou ainda ali naquele local quanto tempo ainda, Denis? Porque olha, o negócio era pesadão. Pesado, pesado. Imagina ficar ali plantão sozinho ali à noite. Não, e o pior que você falou que tinha alguns amigos que saíram ali com sequelas de tudo que presenciou, de tudo que viveu ali com esse espírito maligno. Isso daí já é acredito que obsessor, né? Não, é um espírito demoníaco. Sim. Acredito, porque eu penso assim, que esses espíritos que fazem mal, vêm para fazer mal, são demônios. Sim. Olha o Denis agradecendo aí. Aqui o Denis. Obrigado por ler o meu caos. Obrigado, meninas, por ler meu caos. É sempre um prazer. Do jeito que ficou, viu? Vai ter bastante seus, né, Denis? Você sempre colaborou aqui com a gente, sempre ajudando a gente aqui. Muito obrigada, meu querido. Você sabe que você mora aqui, ó. Vamos recontar aqueles causos todinhos que vocês enviaram de um jeito vai diferente. Ser um retrosão dos causos, dos assombrados de plantão. Assustados de plantão. Assombrados. Aqui, a Vera. Muito bom esse caos, Denis, mas se fosse comigo, eu ficaria trancada no quarto com os cachorrinhos. Eu também. Só ia sair na hora que o sol... Então, no quarto. E só iria... Aqui, quando o dia clareasse. Eu também, imagina. Eu também, Vera. Mas o problema é tu ficar trancado no quarto e o negócio aparecer lá dentro do quarto. Porque não tem tranca que prenda eles. Ele ficava ainda abrindo as janelas e as portas, ficava batendo. Sangue de Jesus tem Olha poder. a rindo aí, ó. Gente, mas né? Passar por uma experiência dessa aí é assustador demais. Sim. Porque não é como você vê ali um espírito olhando para você, ou um espírito passando. É uma coisa ruim, é uma imagem ruim de se ver. Só de você, mesmo você não sendo experiente, só de você ver ali aquele homem, você já sente que não é uma energia boa. Vera. Está repreendido em nome do senhor diretor. Está repreendido, senhor diretor. Eu não ficava... Mas a Adriana está junto contigo para te ajudar, Vera. Tu e a Adriana trancada no quarto e os coisas tudo passando pela parede e conversar com você. Pode ter certeza que eu ia estar... Eu também já tinha atravessado a parede, a janela. Quebrado a parede. O Denis respondendo o que eu perguntei. Fiquei 3 anos, mas saí da clínica geral. E fiquei só fazendo anestesia durante o dia. Olha, na primeira oportunidade de sair de lá, saí. Recentemente pedindo para mim voltar, kkk. Deus me livre. Ou nada. Eu ainda ficou 3 anos. Caramba. Corajoso. Eu não tinha ficado mais nenhum minuto. E eu, hein? Vera, eu também, Adriana. Nós duas de mão dada, atravessando paredes e portas. Olha. Oi, Ale! Boa noite! Boa noite, minha querida, bem-vinda! Cheguei agora do trabalho, boa noite. Graças a Deus, você já está na sua casinha. A Vera falou lá... Eu Denis, também, Adri. Muito corajoso, você, Denis. Eu não ficava mais nem um minuto. Nem eu, ele ainda aguentou 3 anos, sai fora.